Olá, eu estou aqui com uma pessoa que é engenheiro civil, advogado, diretor técnico e de energia sustentável da construtora M. Bigucci, é também presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, que é a SIG ABC, diretor regional do Secov para o ABC e membro do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom São Paulo. Eu estou com Milton Bigucci Júnior. Milton, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Débora. Obrigado você de ter me convidado. É uma honra estar aqui com você. E vamos bater um papo aqui, né? Vamos conversar, né? E assim, para a gente começar, para nortear o nosso bate-papo, quem é o Milton? É uma boa pergunta, viu? Você sabe que um podcast né, desse jeito nunca fizeram comigo. Parabéns pela iniciativa de me convidar nesse caso. O Milton é uma pessoa muito simples, tá? Humilde, trabalhadora, honesta, bastante transparente. Enfim, gosto muito da minha família e gosto muito de jogar futebol. Torço pro São Paulo, tô meio triste hoje. Né? Mas é isso, sou uma pessoa tranquila, uma pessoa comum. Falando em família e falando em quem é o Júnior, conta pra gente que história é essa de MasterChef em casa, que eu li na revista. Nossa, eu me preocupo muito com a família de verdade, né? Eu gosto muito de ter a família junto, eu sou casado com a Ana Ruth. Meus filhos Bruno e Rafael já são grandes já, o meu filho Bruno tem 19 anos, o Rafael 18, mas somos bem unidos, a gente procura sempre estar junto, né? E quando o pessoal, a molecada, a gente fala assim, vai crescendo, você começa naturalmente a se distanciar um pouco dos pais, né? Só que no nosso caso a gente procura trazer a molecada sempre junto com a gente. E nós criamos lá, inventamos, primeiro na pandemia nós criamos um concurso de filmes, né? Então, cada um escolhia um filme, daí quem ganhasse tinha prioridade na semana seguinte, quem perdesse era rebaixado, não podia escolher na semana seguinte, foi uma brincadeira que ele fez isso e tal. E quando foi agora, nós resolvemos fazer um concurso de MasterChef em casa. O que é isso? Cada semana um cozinha, né? E todos dão nota, depois nós mesmos damos nota. E aí temos também o nosso ranking no final do mês aí. Daí na outra semana quem perdeu faz primeiro a receita. E foi muito legal. Foi bem legal pra mim, porque eu não sabia nem esquentar água, né? Não sabia nada de cozinha. Não é mentira, eu não sabia nem esquentar Vai água. sair um prato com um nome bem chique, Não né? vários, já estamos na quarta etapa já, entendeu? Então eu comecei a fazer tal e fiquei em último em todas as etapas, só que na última eu consegui ficar em segundo lugar. Ganhei até da minha esposa, cara. E só perdi pro meu filho mais novo, que ele é muito bom, ele é difícil de competir. Mas é muito gostoso, é muito gostoso. Você faz de segunda-feira que a gente faz, é um dia meio morto à noite, né? Daí a gente faz essa resenha em casa com a família, só entre a família mesmo. Às vezes meus pais vão, às vezes vão os convidados, mas normalmente é só com a família mesmo e é só de estar junto com eles, dando risada, isso é muito importante e traz uma união bem legal para a família. Eu recebo a revista da empresa, né, da M. Bigucci, e eu vi as fotos e quando vocês colocaram lá, e o que me remeteu foi justamente isso, ao tempo de qualidade com a família, nesse tempo corrido que a gente tem, nesse trabalho dinâmico que nós temos, e quando temos filhos adolescentes, eu tenho uma de 19 também, tem esse distanciamento até mesmo dentro de casa, né? Cada um dentro do seu próprio quarto, Isso. com a sua própria TV, com o seu próprio telefone celular, ou se tá no mesmo ambiente, tá cada um ali com o seu celular na mão, né? E o tempo de qualidade que me trouxe à memória esse ato simples aí de vocês, né? Eu me inspirei nisso. É bem legal mesmo, porque, aliás, meus irmãos também começaram a fazer umas brincadeiras com a família deles por causa dessa atitude que nós tivemos. E foi uma iniciativa que não foi nem minha, foi uma iniciativa do meu filho mais novo. Ele falou: vamos fazer uma competição. Primeiro era ele e a mãe dele, né? Ele e a Ana Ruth, que é minha esposa. E aí eu falei: não, vamos todo mundo então. Daí ficou os quatro. E porque eu e meu outro filho, o mais velho, nós não somos muito da cozinha, né? Mas fomos nós quatro e é uma diversão, é muito gostoso. E isso aí a gente brinca, né? Que você tem saudades da pandemia? Não, mas de ficar com a família a gente tem, né? Porque na pandemia nós ficamos muito junto com a família, né? Isso foi muito interessante. E a gente tá criando esses momentos aí pontuais, mas são
são únicos, né? Ficar junto com a família. Bem gostoso isso, Que cara. bacana. Aí te colocou na cozinha, agora você já aprendeu, já tem uns nomes chiques lá no prato, né? Ah, tem que dar Dos nome. Tem que fazer pratos. cardápio, é todo chique. Não é só cozinhar. A A apresentação do apresentação conta, prato. conta. Que Como vai ser apresentado, vai ser degustado. Uma vez meu filho colocou até um vídeo lá, que, Revolta ao Mundo. Ele é bem invocado, meu filho mais novo, pra essas coisas. eu Colocou o Rafael. achei muito chique e inspirador até, né, nesse modelo que nós temos hoje. E aí, como eu falei aqui, você é engenheiro civil, advogado, embora não atue, mas tem a formação. Como é que o Milton entrou, né? Eu sei que a empresa é familiar, eu sou apaixonada pelo seu Milton também, né? Acho ele uma figuraça. E conta pra gente, você foi escolhido, você escolheu ficar no mercado, teve alguma facilidade porque já existia a empresa, a cobrança era maior? Conta pra gente. É uma empresa familiar, tem os seus prós e contras, né? A MB Gussi, meu pai é advogado, meu pai não é engenheiro. Todo mundo acha que ele é engenheiro, ele não é advogado. Ele é engenheiro na prática, mas ele é advogado de formação. E ele também nunca atuou no ramo de direito, mas como é que ele foi pro ramo da construção? Ele começou a trabalhar numa construtora, fazendo contabilidade numa construtora. Daí depois ele voltou, ele saiu, foi trabalhar na Mercedes, voltou para a construtora, chamava Construtora Itapuã. E o sócio era o Simão Godifarb e o Enio Monte. E depois ele voltou já com uma pequena participação nessa construtora, enfim. Daí a construtora, ele se desligou da construtora por vontade própria e montou a MB Gussi. A MB Gussi no começo era ele, uma secretária, que era a Fátima, que não trabalha mais lá, e eu, era o office boy. Entendeu? Eu era office boy, meus irmãos eram muito pequenos ainda, o Marcos e o Marcelo, a minha irmã mais velha, já era um ano mais velha que eu, um ano e meio mais velha que eu, mas ela não começou nesse momento. E foi assim que começou. Então, quer dizer, eu tô desde o começo dentro da empresa. Eu trabalhei como office boy, como entregador de folheto, homem-placa, trabalhei no setor de contabilidade, enfim, passei por todos os setores lá. Então, Foi o Severino na empresa. não Precisava, tava o Júnior até lá. hoje nós somos assim. A cultura da empresa até falo com todos os colaboradores, a gente não tem tempo feio aqui. A gente, que eu digo, todos nós. E todo mundo é muito grato com nós por causa disso, porque a MB Gussi é uma escola para quem trabalha lá dentro, né? Teve um caso recente, depois eu volto na coisa, mas teve um caso recente agora que um colaborador solicitou para sair, porque ele arrumou, ele mora em Peruíbe, tal, e ele ficou até emocionado quando ele pediu para sair, porque ele falou, eu nunca aprendi tanto aqui dentro, e não era um estagiário, já era um engenheiro formado, mas ele falou, nunca aprendi tanto aqui dentro, porque lá todo mundo faz um pouco de tudo e não tem tempo feio, e a cultura da empresa é essa. Mas enfim, voltando no assunto eu não tinha opção, não é que... Eu nem pensei, não tinha opção, eu nem pensei em fazer outra coisa. Eu ia ser engenheiro civil, pronto, não tinha. Eu estava lá dentro, desde que. E quando eu comecei como office boy lá, eu tinha 12 anos de idade. Então não tinha outra. Nem sei fazer outra coisa. E aí foi isso que eu fiz, daí eu optei fazer engenharia civil, comecei lá dentro, daí comecei a trabalhar na parte de obra e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Foi engenharia civil, fiz na escola de engenharia Mauá. Hoje meus filhos fazem engenharia civil na escola de engenharia Mauá, é um orgulho para mim. Porque eu fui muito contente, fui muito feliz naquela faculdade, fui presidente da Atlética, tudo. E então não tinha outra opção. Então aí daí caminhou a empresa, e a empresa, graças a Deus, caminhou bem, e hoje tá aí onde todo mundo conhece aí, num bom caminho. Continuamos num bom caminho, cara. Então, você foi escolhido, né? Nem se vê fazendo outra coisa. Eu fiz engenharia porque tinha que fazer, não tinha outra opção. Não é opção, eu não tinha, eu nem pensava, nunca nem penso. Daí você fala, mas por que você fez direito depois? Aí essa é uma história também um pouco engraçada, mas a parte da engenharia não tinha jeito. Mas aproveitando, pode contar pra gente por do direito? Do direito, Acontece o seguinte, daí quando eu tava no curso de engenharia, eu me formei, e no ano que eu tava me formando, no 5º ano de engenharia, o meu irmão, o Marcos, ele ia prestar direito, né? E meu pai, como advogado, meu pai sempre gostou de futebol. E meu pai sempre jogou bola, e ele jogava bola pelo time da OAB do Ipiranga e depois pela OAB de São Bernardo. E eu ia nos campeonatos com ele, eu era pequeno ainda, ia nos campeonatos com ele, eu adorava de ver aquilo, porque eu até falo, né, a OAB, os advogados, eles gostam de tudo organizadinho, né, e era organizadinho, tinha árbitro e massagista, e era tudo médico, eu falei, um dia eu vou jogar a bola no time da OAB. E só que para jogar bola no time da OAB, você precisa ter a OAB. E eu falava isso, brincava, tá? E daí quando eu me formei engenheiro, meu irmão falou, o Marcos falou, vou prestar direito. Eu falei, vou prestar com você, na Direito São Bernardo. Acabei prestando, não tinha estudado, não fazia quantos anos que eu não via português, história, geografia, porque a engenharia não tem essas matérias, né? Eu não estudei nada, prestei, era prova escrita, eu acabei passando.
Daí eu passei e falei, agora eu vou fazer. Daí eu fiz, tirei a OAB e jogo bola no time da OAB até hoje. Fazem 20 anos que eu jogo bola no time da OAB. Daí eu brinco com todo mundo, falo, só fiz direito pra jogar bola no time da OAB. Já vi gente cursar a faculdade por vários motivos, né? Mas para fazer parte do time de futebol é a primeira vez. E olha aí, eu jogo pela OAB São Bernardo eu me formei, no ano seguinte que eu me formei, eu tirei a OAB de primeira, eu até brinco, se eu não tivesse tirado a OAB de primeira, acho que eu não ia conseguir, mas tirei a OAB de primeira, e desde aquela época, em 2002, acho que foi 2003, eu jogo bola no mesmo time pela OAB São Bernardo, até hoje eu jogo bola, aliás, tem um jogo sábado agora, cara. Que bacana, puxa vida. E desde que você atua na construção civil, quais são os maiores desafios, assim, na verdade, antes de falar dos desafios, o que mais mudou na construção civil de quando você começou efetivamente a atuar para os dias atuais? Eu acho que o que mais mudou, assim, a olhos vistos, assim, é a qualidade do canteiro de obra, né? O canteiro de obra, quando eu comecei, era algo muito degradado, assim, vamos falar assim, era feio, sabe, os colaboradores almoçavam às vezes numa pilha de bloco, sabe, era outra época, eu tô falando isso quando eu comecei dentro de uma obra, era antes de eu me formar ainda, faz muito tempo mesmo, tá? E hoje em dia não, hoje em dia o canteiro de obras é um lugar agradável, parece uma fábrica, né? É um lugar agradável, com um refeitório, nada do que não seria o correto, né? Mas isso mudou muito, a qualidade de vida do colaborador dentro do canteiro de obra, realmente é isso que mais me chama a olhos vistos. Fora as tecnologias construtivas, isso também mudou bastante, não tanto quanto deveria ter mudado, mas já evoluiu muito, mas a qualidade de vida dentro do canteiro de obra, hoje em dia, um colaborador, um ajudante geral, sabe, tem toda uma dignidade, coisas que, se você analisar perto do que era antes, quando eu falo antes, é bem antes mesmo, tá uns 25, aí, 30 anos atrás, tá muito melhor hoje, hoje é praticamente uma fábrica mesmo, né, é bem estruturado, um canteiro, isso é o que chama mais atenção na mudança, assim, ao meu ver. E isso veio para os estandes de venda também, né? Porque antes era bem precária a questão de pirata. Hoje é um pirata de luxo quando a gente vai para os estandes, pirata né? antigamente era um guarda-chuva, né? Era um guarda-sol no meio da né? rua ali que o corretor, coitado, ficava tomando sol. Hoje os estandes, até antes do lançamento, você tem stand de venda aí que você, na hora de demolir, né? Porque o stand de vendas fica mais ou menos 6 meses, né? Você gasta uma fortuna e fica 6 meses. Daí na hora de demolir dá até dó. Fala, não é possível que eu vou demolir um negócio desse tão bonito, cara. Então, essa evolução é muito legal. Essa evolução no setor da construção civil, tanto na parte de vendas, como na parte de tecnologia de obras, isso é bem legal e é muito bem-vindo, né? Porque você aumenta a produtividade, aumenta um monte de coisa. Isso é bem gostoso. Eu atuo com a Caixa Econômica Federal em modalidade de obras financiadas para pessoa física. Aquisição de terreno e construção em terreno próprio, um terreno, uma casa, um financiamento. Nesse tipo de construção, a Caixa permite modelos inovadores de construção, não só a alvenaria tradicional que a gente está acostumado, né? Então tem aí steel frame, wood frame, tem ECF, né? Mas eu percebo que culturalmente as pessoas ainda não aceitam essas evoluções, né? Você acha que esse é o caminho na construção civil, até por conta da falta de mão de obra, da escassez de mão de obra, por uma mão de obra mais qualificada, uma obra limpa, como você disse, né? Você acha que a gente ainda tem que evoluir muito para que isso seja culturalmente aceito fora a alvenaria tradicional? Na realidade, isso eu nem acho mais. Eu tenho certeza do que isso vai acontecer. O futuro é esse, não tem saída, tá? Tanto por uma questão da qualidade de obra, qualidade de serviços, como principalmente pela escassez de mão de obra, que não é só na construção civil, são em todos os setores aí, né? Mas isso é algo que é latente. Então, a saída é realmente a industrialização, né? Então, modelos como steel frame, wood frame, drywall, né? Fala drywall já existe há quantos anos no mercado, isso não tem jeito. Mas demorou para ser aceito também, ainda não né? é aceito, Drywall. ainda não é aceito, isso, mas não tem jeito. O cliente vai ter que aceitar, porque
Primeiro que é melhor, na minha opinião, tá? Porque é melhor de ser executado, é mais limpo, mais sustentável e a qualidade da parede drywall é similar ou superior a uma qualidade de alvenaria no desempenho acústico, no desempenho térmico. Mas o cliente tem aquela mania de bater na parede de drywall e falar, ah, não, isso aqui é papelão. Você até fala, né? Todo mundo fala isso primeiro, que ninguém fica batendo na parede de casa, né? Tudo na hora. Então, mas isso não tem jeito, vai ser aceito. Alguns empreendimentos nós já estamos colocando drywall, tá? Por uma questão realmente técnica, não é nem por uma questão comercial, por uma questão técnica, e por ser melhor, em alguns casos, do que a alvenaria convencional. Então, não tem saída. A industrialização está chegando forte e veio para ficar porque nós temos questões disso aí, de produtividade, mão de obra, e não tem volta. Então, não é uma tendência, isso vai acontecer. Pode ser, já está acontecendo e nos próximos anos vai acontecer, a industrialização vai ser forte e os bancos têm se flexibilizado com relação a isso e vão se flexibilizar mais para aceitar esse tipo de construção, vamos dizer assim. Não tem volta isso mais não. Nesses modelos de uma casa só já tem aceito, Sim, então sim. o que não tem norma pode ser aceito da TEC, mas eu vejo que a flexibilização não é nem por conta do banco, né? Não só por conta do banco, mas as pessoas ainda acham que precisa do tijolo, ele precisa ver assentando o tijolo, senão não é... Se não fosse bom a industrialização, os grandes mercados aí mundiais não usariam. Estados Unidos, Europa... Estados Unidos não você nem imaginava você fazer toda. Você faz algumas de tijolo, mas todas as paredes de tijolo é tudo madeira ou drywall. Ou seja, Estados Unidos é um padrão de qualidade excelente, entendeu? Então não tem volta e os clientes vão se acostumar porque vai ser isso que vai acontecer. Eu lembro quando começamos a colocar, olha quanto tempo, hein? Tô velho mesmo. Quando começamos a colocar caixa acoplada, né? A bacia caixa acoplada é aquela que todo mundo tem na casa nos apartamentos. Clientes reclamavam, não, porque eu gosto da válvula que não tem. Lá atrás, hoje em dia nem sabe o que é válvula, mas entendeu? É caixa acoplada para todo mundo, inclusive em casas, né? Não tem mais válvula. Então é o que vai acontecer e já está acontecendo. A gente está só um pouquinho atrasado, então, né? Não, mas vai acontecer. E ainda no assunto da tecnologia e a inteligência artificial, como é que tem ajudado na construção civil? Olha, a inteligência artificial tem ajudado muito nas vendas, né? Na parte de imobiliária, vamos chamar assim. Muito, muito. Hoje em dia, a MB Gust tem a Mili, né? Por que chama Mili? É a junção de Milton, que é o nome do meu pai, com Sueli, que é o nome da minha mãe. Então chama Mili e ela é impressionante. Não é porque é da MB Gust não, mas é impressionante. Eu às vezes faço alguns testes, né? É impressionante. Teve um dia lá que eu comecei a conversar em japonês com ela. Não que eu fale japonês, mas eu botei no Google Tradutor e comecei a jogar em japonês. E ela me respondeu em japonês. Impressionante. Depois ela perguntou se eu queria continuar em japonês ou voltar para português, entendeu? Olha só a qualidade disso aí. Isso é inteligência artificial pura. Então, isso está sendo muito aplicado em vendas. Nos canteiros de obras ainda não com tanta frequência, ainda não, porque não tem tantas tecnologias assim. Mas para a parte de vendas, de comercialização e para a parte de escritório, isso é algo fantástico, com uma preocupação, né? Que isso não, entre aspas, não emburreça as pessoas, né? Porque daqui a pouco também tudo é inteligência artificial e as pessoas vão parar de pensar. Espero que isso não aconteça e nós também incentivamos o uso dessa ferramenta dentro da MB Gust, mas de uma maneira controlada para que não tenham as questões de perda de eficiência do próprio ser humano. Então, mas é algo que também não tem volta e quem não apostar nisso vai ficar para trás, já ficou para trás. Já ficou para trás, com certeza. Como ferramenta de produtividade, sem dúvida. Só não dá para substituir, né? Você tem que saber fazer. Exatamente. E ela vem para. Você tem que saber perguntar para ela o que você quer perguntar. E para você saber perguntar, você precisa saber do que se trata. Exatamente. Então é muito cuidado com isso. Eu sempre falo para os colaboradores nossos, muito cuidado, tal, para não virar, eu até brinco, não virar um Waze, né? Porque antigamente todo mundo sabia os caminhos que eu sabia de cor e salteado para onde eu tinha que ir. Hoje em dia, você nem sabe para onde você está indo. Você vai acompanhando o Waze, né? O GPS. Daqui a pouco você chega no lugar e fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Não é assim, cara? Então a inteligência artificial tem que tomar esse cuidado também, cara. Nesse sentido, eu sou totalmente dependente. Todos nós, eu também. Eu penso hoje em dia, assim, de
Como é que as pessoas faziam para chegar em lugares desconhecidos sem a ferramenta? Decorava, perguntava, usava o mapa. Mapa, mas também tinha a possibilidade de parar, né? De Isso. você conseguir um lugar para parar, para você olhar. Hoje não tem mais. Mas também era uma vez só que você precisava fazer isso, depois você ia de core salteado. Hoje em dia você tem que botar no mesmo endereço 10 vezes para ir pro mesmo lugar e você não sabe como chega ainda se você não for pelo Waze. E Mas também- isso é normal, né? Também tinha a possibilidade de a gente poder parar o carro, baixar o vidro, perguntar para alguém, né? Hoje tem todo, Mais complicado um pouco. todo esse medo, exatamente. E hoje em dia, quais são os principais desafios que a MBGU se enfrenta? Os desafios não é de hoje, né? Desafios são... sempre temos alguns desafios aí no país que nós vivemos. Sempre os desafios acontecem e nós temos que ser criativos. A MBGU sempre se diversificou. Isso é uma grande atitude que nós tomamos aí ao longo dos anos. Então, sempre atacou em várias frentes dentro do setor sempre, né? Às vezes não tão dentro, mas sempre ligado a imóvel, ligado a alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para quando precisar virar o leme, rapidamente a gente consegue fazer isso, tá? Hoje em dia, por exemplo, com os juros atualmente, né, com os juros muito altos, nós estamos notando alguma dificuldade em imóveis para classe média, certo? Mas para a classe econômica está indo muito bem. E nós rapidamente, como nós atuamos nesses dois segmentos, nos três, né, nós atuamos na classe econômica, classe média e classe alta. Então, rapidamente a gente consegue falar, vamos focar agora, nesses próximos anos, no próximo ano, no segmento econômico. Nós temos a nossa linha Easy, né? A nossa linha Easy é só para produtos econômicos. Então, nós temos o Easy São Vicente, o Easy Jaçanã, são alguns empreendimentos nossos, do empreendimento do setor econômico. Mas sem largar a classe média. Tem alguns produtos também lançados hoje, o estilo MBGU é classe média, o Joy MBGU é classe média, e classe alta temos o Marco Zero One. Então, nós atuamos tudo, mas a gente foca no que não é que foca, a gente deposita as nossas forças assim um pouco maior no que está mais ocorrendo no mercado. Temos também centro logístico, que hoje está bombando. Centro logístico, hoje nós temos 3 centros logísticos e estamos em construção, vamos iniciar a construção do 4º. Então a MBGUS também tem esse foco. Temos o setor de energia, a Big Tech Energia, que é do grupo MBGUS, que tem usinas fotovoltaicas. Então nós conseguimos rapidamente driblar as crises e atuar no setor que está mais favorável naquele momento, cara. Então isso é bem tranquilo para nós. Porque estamos com hotel agora também. Que chique. Estamos com um hotel agora em São Bernardo. Então somos bem diversificados, mas tudo meio que ligado ao ramo de imóvel. Tal. O de energia não é tão ligado, mas é porque é dentro de imóveis nossos. Então é tudo interligado, mais ou menos, caramba. Como é que acontece a escolha de nome para os empreendimentos? Boa pergunta, caramba. Olha, normalmente nós temos uma lista, tá? Então temos uma lista já pré-definida há muitos anos e sempre vão colocando nomes naquela lista. Esse nome é legal, esse nome não sei o quê. E vão colocando nomes. E aí, quando chega o empreendimento, nós fizemos uma votação mesmo, uma votação da empresa, não só da diretoria, mas com os colaboradores. E aí ficam lá em 3 nomes ganham e dentro desses 3 nomes a equipe de marketing que geralmente define. Então vamos falar, é aleatório, não tem uma... antigamente nós colocamos muito nome era nome de vinho, né? Bem antigamente, Chateau não sei do que, edifício Palais de Marseille, então coisa de vinho, coisa da França, tá? Hoje em dia não, hoje em dia são nomes mais curtos, né? Então Por conta das redes sociais. Isso, estilo MBGUS, Joy MBGUS, Easy São Vicente, Easy Jaçanã. Então são nomes mais curtos, então é uma tendência que vai consumando, que marketing direciona a gente, mas é uma escolha aleatória, não tem uma regra. O meu pai sempre gostou de colocar o nome dos netos e até dos filhos dele, nome de prédio, então não tem nenhum prédio chamado Edifício Marcos, por exemplo. Mas tem um condomínio que chama Vivenda dos Nobres e dentro desse condomínio tem o Edifício Marcos, que é meu irmão, o Edifício Marcelo. Até brinco, só não tem com o meu nome, não tem nenhum prédio. Eu vou reclamar, viu, caramba? Olha, ia Porque falar... meu nome é Milton, é igual do meu pai. E acho que ele não pôs nenhum com o nome dele, né? E não tem nenhum nome com o meu prédio. Eu vou reclamar, agora tô... Pode... Tem dos meus irmãos, tem dos meus filhos, dos meus sobrinhos, da minha mãe. Meu não tem. Pode apontar aquela câmera, vou fazer reclamar, essa reivindicação que eu vou mandar para o seu... Botar o nome Júnior Bigucci, pronto. Isso aí, tem que estar apoiado. Mas meu pai também não tem nome com o prédio com o nome dele. Então tá bom, tá perdoado. Democrática, né? A escolha aí dos nomes. É bem democrático, sim. E desde que você atua, né, dentro da MBGUS,
Tem algum projeto que para você é peculiar no sentido de ser gratificante? Dizem que cada prédio construído é um filho, né? E é Você mesmo. dá ali à luz um filho. Mas teve algum particular que você pode dizer assim, esse eu fiquei é gratificante demais ter participado desse projeto? Todos são gratificantes, mas realmente tem, sim. Eu estava conversando ontem, por coincidência, é legal você ver que eu estava conversando ontem com um engenheiro nosso gerente de produção lá da O, sobre isso, falando, tem algumas obras que ficam marcadas, né? E realmente teve algumas que ficaram marcadas, por exemplo, o nosso primeiro centro logístico, para mim, ficou marcado, que eu nunca tinha feito isso. A gente sempre construiu prédio residencial, nós fizemos o primeiro centro logístico lá em Diadema, MB Gussi Business Park Diadema, e esse ficou marcado porque foi inovador isso para nós, tá? O Marco Zero, o complexo Marco Zero ali em São Bernardo do Campo também, é um complexo que tem estúdios, escritórios, apartamentos, alto padrão, médio padrão, tem tudo lá também. Foi um projeto muito legal de ser feito e virou um marco na cidade, né? Todo mundo fala, é lá perto do Marco Zero, é lá depois do Marco Zero. Então isso foi muito gratificante e sempre a primeira obra que você faz, assim, né? Então a primeira obra que a MB Gussi fez, eu já estava na MB Gussi, eu era o homem-placa dessa obra, foi um predinho pequenininho lá na Vila Liviero, e aliás nós fomos há uns 15 dias atrás, depois de 40 anos, voltamos lá para visitar, eu bati uma foto, inclusive, em frente ao prédio, que é dentro de um condomínio esse prédio, né? Então era difícil de entrar, nós conseguimos entrar, e esse foi realmente, eu até quase chorei lá quando eu cheguei na frente do prédio lá, e bati uma foto lá, e eu lembro que eu fui homem-placa, eu ficava com a seta dizendo que era lá, que era um empreendimento na época, eu tinha 13, 14 anos. E então são algumas obras que realmente marcam pra gente, né? São obras especiais, pode dizer, o que eu disse que são obras diferentes, né? Então o Marco Zero é uma obra diferente, o primeiro centro logístico foi uma obra diferente, são obras diferentes que marcam a gente, né? Nós ficamos, e tem aqueles casos que acontecem peculiaridades na obra que você lembra pra sempre, mas a obra mesmo são essas assim que você lembra de primeira, assim, que ficam, todas ficam no coração, né? Guardadas, mas algumas são mais especiais mesmo. Marcadas no sentido de eu não podia ter ficado de fora É uma dele. realização profissional, até pessoal, profissional. Você fala, pô, eu consegui fazer um centro logístico, cara, com galpões industriais, AAA. Eu nem imaginava na minha vida que eu ia fazer isso, entendeu? E nós conseguimos fazer, eu consegui fazer. Eu lembro que eu fiz visitar mais de 40 centros logísticos para criar casca, para criar feeling para fazer o nosso, e nós fizemos, e teve percalço, falava, puta, devia ter feito dessa maneira, enfim, hoje estamos no nosso terceiro indo pro quarto, e fazemos com tranquilidade, certo? Mas é uma escola sempre, né? Sempre Sempre. aprendendo, sempre replicando o que deu certo, melhorando aquilo que podia, não que não deu certo, mas que podia ter sido feito Sim, melhor. sempre. A gente sempre faz isso, nós vamos evoluindo dentro da própria empresa, cara, e eu falo pra você, não tem tempo feio para nós, falei aqui no começo, todos os colaboradores sabem disso, a gente vai lá, se precisar pintar, rolar tinta na parede, nós vamos rolar tinta na parede, não tem, porque, não, isso não, tudo é importante, tudo tem seu valor e Não é minha função esquece, não tem isso não, a função nossa é de fazer tudo, cara, fazer dar e certo. todo mundo, o que eu falo, isso não é da diretoria não, da família, é de todos os colaboradores têm essa consciência lá dentro da empresa e todos fazem. Nossa equipe é fantástica. Eu só tenho elogios para nossa equipe lá, porque realmente eles são trabalhadores, batalhadores, eles fazem acontecer, né? Dentro da MB Gussi. Isso é muito importante, cara. Muito importante. E falando em colaboradores, né, que fazem aí o sucesso da empresa, nós temos boa parte do público corretores de imóveis. Na sua visão, qual é o papel do corretor de imóveis no sucesso da incorporação? Olha, não vou falar 100% porque o produto tem que ser bom também, tem que ser um lugar bom, mas é fundamental. É fundamental. O corretor de imóveis é uma peça fundamental. Aliás, a imagem da empresa, da porta para fora, é o corretor de imóveis que vai passar. Porque ele que vai atender o cliente, é o primeiro contato com o cliente, ele que vai receber, ele que vai mostrar o produto, ele que vai mostrar as qualidades do produto. Então, o corretor de imóvel, eu sempre falo, é tapete vermelho para corretor de imóvel. Com a tecnologia, vamos dizer assim, o corretor de imóvel ficou algo assim mais difícil de fidelizar esse corretor, né? Mas tudo bem, as empresas incorporadoras, construtoras têm que se adaptar a isso e ver a maneira mais correta de trazer esse corretor de imóvel e fazer ele ter
uma visão do seu produto, da sua empresa muito boa, porque é ele que vai botar a cara da empresa para fora, entendeu? Então, corretor de imóvel, em algumas palavras, é tapete vermelho. Resumindo, é esse. Para ele tem que atuar, tem que ser tapete vermelho. Mas ele também tem que trabalhar, né, cara? E a maioria deles realmente são muito bons. Tem alguns que não, mas aí todas as profissões são assim. Mas a consciência nossa aqui, que para o corretor de imóveis é fundamental, tem que ser tapete vermelho, tratá-los muito bem, porque eles vão tratar muito bem os nossos clientes e nossos produtos. Isso que importa também, caramba. Cliente feliz é empresa girando. E puxando sardinha para o meu lado, né, do correspondente, qual é o papel do correspondente nessa tríade, né, de construtora, imobiliária, o corretor e o cliente? É o mesmo. Se o correspondente não for ágil e eficaz, por mais que a gente fale, não, quem contrata o correspondente talvez o cliente, né? Respinga em todo mundo, não é legal. Às vezes já aconteceu, não vou falar que de uma venda super boa, um corretor super bom e tal, e enroscou um pouco no repasse, vamos falar assim, e puxa, gente, e respingou, sabe? Não é legal. Então, é tapete vermelho também. Tratamento com o cliente, gente, você tem que ser muito treinado para isso, tem que ser muito bom para isso, porque e o nosso setor tem uma peculiaridade, né? Nosso setor é muito longo, né? O trâmite com o cliente. Então você tem lá, desde quando você faz o primeiro contato com o cliente ali quando ele chega no stand de vendas ou online que seja, até a entrega da obra, até o pós-obra. Então, passou 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos. Então é muito longo. E para ter uma falha nesse, é muito fácil. Porque é tantos processos que esse cliente passa dentro da empresa, assim que eu digo, processo de atendimento online, compra do imóvel, assina contrato, recebe as chaves, visita o apartamento em construção, solicita uma assistência técnica. É tantos momentos que qualquer escorregada, você às vezes perde tudo que você construiu lá para trás. Então a gente tem essa parte de atendimento ao cliente muito, muito controlada lá dentro para evitar ao máximo questões e ter ao máximo da satisfação, que é ele que também, o próprio cliente também divulga a imagem da empresa daí para fora, né? Então todo mundo que atende cliente para nós é tapete vermelho. E o cliente, então, é tapete mais que vermelho. Com certeza, com certeza. Até porque a gente tem um papel fundamental de educar o cliente, né? Seja o corretor, seja o correspondente, que eu costumo dizer que o cliente fez ali a compra, principalmente quem está ali no momento zero da construção, não tem nada de construção ali, então ele coloca o empreendimento dele na rota dele do dia a dia, né? Então ele vai passar ali, seja na ida, seja na volta, ele vê construindo, chega num determinado momento que ele já não consegue enxergar mais quando está na fase do acabamento, o prédio está pronto, ainda tem questões de documentação, tem a BITS, tem matrícula e tudo mais, para depois, a depender do projeto, se é repasse futuro, para ele ir para o financiamento, situações que mudaram, né? Quando a gente tem aí Caixa Econômica, por exemplo, que é totalmente linkada ao momento de política, de economia, então o que podia lá atrás não pode agora, o que não podia pode, né? Então tem muitas etapas aí, o cliente precisa sempre estar bem assistido nesse sentido, porque a gente vende para ele o tempo todo. Sim, o cliente, eu falo, o cliente quando compra um imóvel no lançamento, ele compra um pedaço de papel. Sim. Imagina que loucura, né, cara? Imagina a responsabilidade nossa como empresa construtora, incorporadora, que nós temos em relação a isso. O cliente, e normalmente são os recursos da vida dele que ele coloca dentro do imóvel, né? Normalmente, quase que sempre, entendeu? E aí ele comprou um pedaço de papel. Você imagina a decepção que esse cara vai ter se você, qualquer coisa que fizer em desacordo com o que ele estava esperando. Então, nós procuramos fazer tudo, como eu falei também aqui, da maneira mais transparente possível, mais correta possível, para satisfazer esse cliente, né? Não tem nada mais. Fizemos lá em São Vicente agora, um empreendimento econômico, e teve o espião do lar, né? O espião do lar é uma questão que o nosso cliente ele vai visitar a obra antes dela ficar pronta. Gente, teve uma moça lá que até emocionou a todos nós, ela saiu de joelho do apartamento dela. Você imagina, olha o sonho da pessoa, entendeu? E até me emociona quando eu falo, porque você imagina uma coisa dessa. Aí na nossa cabeça fala, saiu de joelhos da coisa, a gente ficou. Nunca tinha acontecido isso na nossa empresa. E ela não estava nem recebendo as chaves, né? Ela estava só visitando a obra. E ela saiu tal, daí ela falou, eu agradeço, fez uma carta bonita lá para todos nós. Isso não tem preço, né? Isso aí motiva a gente para trabalhar muito mais e com muito mais afinco, assim, porque isso aí é isso que vale.
né? Vale mais qualquer coisa aí nesse mundo, cara. Foi muito legal mesmo, cara. E aconteceu esses dias isso aí. Que bacana. E a MB Gussi é uma empresa muito que se importa muito também com questões sociais, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho disso pra gente. Isso, meu pai sempre trouxe isso, né? Como eu disse, né? Misturando aí a nossa vida pessoal com a vida empresarial, que não tem como não A misturar. ideia é essa aqui, tá? É falar Não tem. quem é que tá por trás Não, da marca, que são pessoas, são humanos sim, atrás não ali tem da como não marca. misturar a nossa família no almoço de domingo. Antigamente era jantar de sábado, hoje é almoço de domingo, que a gente ia jantar todo sábado e tal. Sempre é falar de negócio, de obra, às vezes não só de negócio, às vezes de particularidades, mas com relação à empresa. E sempre foi muito agradável isso, né? E o meu pai, e junto com minha mãe, sempre foram muito da parte social também, né? Então, meu pai, ele junto com uns amigos fundaram o Lar Pequeno Leão, lá em 1973, que até hoje eu sou diretor lá, diretor de patrimônio lá, então recebe crianças órfãs, não é creche, né? É orfanato mesmo, né? Não sei nem se pode falar orfanato hoje em dia, né? Que mudam as coisas, mas enfim, recebe as crianças em situação de risco, de vulnerabilidade. Meu pai também cuidou do círculo de amigos do menor patrulheiro do Ipiranga, que era com relação ao primeiro emprego, enfim, meu pai sempre foi desse setor. E nós pegamos essa veia dele, e minha irmã principalmente encabeça muito isso, a Roberta. Então minha irmã fundou o Big Riso há 18 anos, se eu não estou enganado, 18 anos atrás, e que visita as crianças no Hospital do Câncer, que até baseado naquele filme do Pat Adams. Minha irmã conheceu o Pat Adams pessoalmente, foi fazer uma viagem com ele para a Rússia também, visitando hospitais na Rússia. Temos toda essa questão, como eu disse, eu ainda sou diretor desse lar aí, desse Lar Pequeno Leão que chama. Então nós estamos sempre atuando nisso. O terceiro setor para nós, e nós, sinceramente, não sei, a gente nunca falou muito sobre isso. A gente, claro, fala, porque também tem que divulgar até para incentivar e inspirar as outras pessoas. Mas nós estamos sempre trabalhando, eu lá na Associação dos Construtores também, com a gente lá dentro, sempre junto com outras pessoas, não somos só nós. Fizemos aí a campanha do agasalho todo ano, que arrecada 15, 17 mil peças e ainda arrecada um dinheiro para doar para as entidades. É algo muito, muito, muito gratificante que a gente faz, e faz por gosto também. Às vezes meu pai brinca e fala, gente, não esqueça que a gente tem que fazer prédio também, a gente não é uma ONG, tá? Ele fala, não, tá bom, pai. Porque às vezes parece, às vezes a gente tá tão começa a se envolver tanto que começa a trabalhar só com relação a isso, e realmente tem que fazer prédio também, né? Também. Mas não, isso é uma brincadeira que meu pai faz, mas ele também, ele que ensinou a gente, ele e minha mãe, meus dois sempre muito atuantes no terceiro setor, e aí passou pra gente, então a gente realmente tá só caminhando aí, aprendendo com o que meu pai e minha mãe nos ensinaram, e estamos ensinando para os nossos filhos, né? Eu até falo falo pro meu pai e pra minha mãe, eles até gostam de ouvir isso, né? Que eu falo meio que eu crio meus filhos, meus filhos já estão com 19, 18 anos, como eles me criaram, né? Eu acho que se modéstia à parte deu certo comigo, vai dar certo com meus filhos também. Então eu crio meus filhos como meus pais me criaram, e se Deus quiser, meus filhos vão criar os filhos deles como nós criamos eles, e assim por diante, que é o que eu falo, né? A nossa empresa, as pessoas têm que ser transparentes, tem que ter uma humildade. Às vezes a gente chega em algum lugar porque nós temos hábitos muito simples, né? Nós somos jogadores, eu gosto de jogar bola, nosso hobby é jogar bola. Não é nada contra, mas não é algo que é tão caro, sem andar de carro, não sei o que, não é jogar bola. E a gente joga bola em todo lugar, viu? Eu jogo bola, joguei no futebol de várzea de São Bernardo, pelo Alameda Glória. A gente chega nos lugares e pensa, nossa, mas vocês... Meu, gente... Não é um tênis, não é... não importa. Não é... Mas às vezes a gente faz algumas atitudes e fala, nossa, mas vocês são tão simples. Mas como assim vocês são tão simples? Nós somos... como qualquer pessoa deveria ser, entendeu? E é isso que tem que ser, nós temos que ser pau pra toda obra e vamos com tudo, e assim que tem que ser com todos nós, entendeu? Então a parte social nossa é muito importante, mas é por causa disso, por causa dessa nossa simplicidade de viver, a gente acha que as coisas têm que acontecer da maneira que estão acontecendo, cara. Fora os livros, né, que o seu pai tem escritos, doa boa parte dele, né, acredito que ele tira os custos, e o que é lucro Tudo. É doado. 6 livros escritos, todo o lucro dos livros são doados para entidades beneficentes.
Agora ele está escrevendo mais 2, está concluído, está pronto já o livro mais 2. Aliás, eu estou com o boneco de um deles aí na minha mochila, aí que eu preciso ler para ver se tem alguma. A gente sempre lê antes, né? Para às vezes qualquer correção, alguma coisa que a gente acha que pode fazer, dá para dar uns palpites, vamos falar assim. São 2 prontos. Minha mãe já escreveu um livro também, a minha irmã já escreveu um livro também. Eu ainda não, cara, mas toda a renda beneficente, porque nosso negócio também não é escrever livro, entendeu? Sim. Toda a renda beneficente também vai para entidades das mais diversas possíveis aí no setor. Ou seja, estamos sempre atuando nesse setor que é muito importante, né? Eu acho. E por mais que quem faça esse tipo de trabalho não gosta de publicidade, né? Faz por amor mesmo, mas precisa sim ser divulgado para inspirar, para contagiar. Eu faço parte de uma igreja evangélica e domingo de manhã tem uma irmãzinha que sai e a igreja está bem no meio de uma comunidade, e essa moça, ela sai pegando as crianças da comunidade para poder levar para a igreja, e as crianças gostam de ir por causa do café da manhã que elas vão receber, porque às vezes, a depender da família, é a única refeição que elas vão ter naquele dia. Então a gente incentiva as pessoas a doarem brinquedo, lápis de cor, desenho, coisas para o café da manhã, roupa para elas levarem para casa. E eu tenho uma filha de 19 anos e sempre incentivei, porque sempre foi filha única, sempre teve de tudo, nunca faltou nada. E quando ela começou a ver com seus próprios olhos, né? Um dia ela falou assim para mim: eles acham que a gente está fazendo alguma coisa por eles, né? Quando, na verdade, somos nós, né? São eles que estão fazendo coisa por nós, porque a gente passa a dar valor em mais coisas, a gente não tem motivo para reclamar. E quando alguma situação tá desafiadora, que você pensa em reclamar, você fala: peraí, eu não tenho motivo para reclamar. Isso acontece direto no Big Rizzo, principalmente, que a minha mãe faz, que ela visita hospitais de crianças com câncer. Imagina, que coisa mais triste que isso, sabe? E aí você fala, meu, que bênção, né? Vou reclamar do quê? Vou reclamar do quê? Que problema que eu tenho, exatamente, né? é muito gratificante mesmo. O contrário é muito gratificante. E esse negócio de divulgar é importante, sim. A Associação dos Construtores teve essa ação que eu falei da campanha do agasalho, e aí a gente tinha que depositar na conta da entidade um valor, além foram 17 mil peças de roupa que nós arrecadamos. Todo ano a gente vai batendo recordes. E o Big Rizzo que ajuda também a gente lá da MB Gussi. E eu falei, bom, vamos entregar agora ou depositar na conta do cara. Eu falei, não. Vai ter um evento lá na entidade, até uma noite da pizza. Eu falei, não, nós vamos entregar esse cheque lá para todo mundo ver. Por quê? Para incentivar. Sim. Todo mundo fala, meu, eu também posso fazer um pouco. Eu também posso fazer um pouco. E nós fizemos dessa maneira. E não é para mostrar que a entidade... Não, é para mostrar que todo mundo pode fazer um pouco, todo mundo deve fazer um pouco. Exatamente. Porque isso é muito importante e muitas pessoas precisam disso. Muito importante Cada um mesmo. contribuindo com um pouquinho vira um pocão. Um pocão, um muitão, né? E diante desse dinamismo, de tanta pressão aí, né? Você já disse que gosta de jogar futebol, mas tem alguma outra coisa que você faz para aliviar a pressão do dia a dia? Jogar futebol. Não. Não, é verdade. A nossa família também sempre foi muito esportista, né? Nós somos atletas amadores, né? Porque meu pai sempre foi muito do esporte. Então, o que a gente faz, todos nós, meus irmãos também, minha irmã dança balé até hoje, jazz, essas coisas de dança. Minha irmã corre também, as meia maratona da vida. O meu irmão pedala, tal. Agora eu e meu irmão mais novo somos do futebol e futevôlei. Gostamos muito de futebol e futevôlei. O ano inteiro a gente joga. Se a gente não joga, a gente fica bravo, daí estressa mais, a gente tem que jogar, entendeu? E o nosso hobby é esse, é o esporte, vamos falar assim. Não vou nem falar que é o futebol, principalmente o futebol e o futevôlei, mas o esporte é nosso hobby, a gente gosta muito de esporte. Somos todos são paulinos fanáticos, doentes, com cadeira no Morumbi e tudo. Como eu disse, estamos um pouco tristes hoje com a desclassificação de ontem, mas pelo menos não foi pro Corinthians, né? Esse é o nosso consolo. O que teve a outra do Corinthians também, que classificou. Mas esse é o nosso hobby. Nosso hobby é o esporte. Então, o que a gente faz para desestressar, jogo bola com meus filhos também, o hobby deles é o esporte também. Um luta jiu-jitsu, outro joga futebol, joga futevôlei também, no outro nada. Enfim, e isso também é legal. Você joga bola com seus filhos, é muito legal. Eu procuro jogar bola com eles sempre, jogar futevôlei. Hoje mesmo eu tenho um jogo de futevôlei com meus filhos, então hoje à noite. Então é muito legal, a gente procura, a nossa agenda é muito corrida, mas a gente tá sempre conciliando a agenda com o esporte. Eu não deixo de fazer esporte de jeito nenhum, só quando eu tô machucado.
mas eu não deixo de fazer esporte de jeito nenhum, porque isso é bom, inclusive para melhorar o seu desempenho profissional. Então, o esporte é fundamental na nossa vida. E torcer pro São Paulo também. Incorporar. Torcer pro São Paulo já é mais arriscado, né? Um pouco. Ultimamente um pouco. Já Quando incorporado. melhora, piora, pô. Ela tá bem, ganhou 5 seguidas, aí perde quando não pode. Já é incorporado aí na rotina, né? A questão do... As cores da MB Gucci é vermelho, preto e branco por causa do São Paulo, sabia disso ou não? Não sabia. As cores da MB Gucci é vermelho, porque meu pai é São Paulino doente também. As cores da empresa é por causa do São Paulo, cara. Vermelho, preto e branco. Você acha que a gente é fanático ou não, cara? Só um pouquinho. E já seguindo aí, né, pro nosso encerramento, que conselhos você daria para alguém que está começando na construção civil? Trabalhe, não na construção civil, começando em tudo. Trabalhe e dê o seu melhor sempre. Mesmo que você for contratado ou você está começando para picar papel, pique o melhor papel que você conseguir fazer da melhor maneira possível. Sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém assistindo, sempre tem alguém olhando. Então, se você fizer as coisas da melhor maneira possível, você vai crescer, você vai subir, você vai fazer acontecer. Isso eu estou dizendo em todos os setores. Especificamente a construção civil, o empresário que estiver começando hoje, é algo realmente, a construção civil é algo muito arriscado, né? É muito grandioso a construção civil, né? Com números enormes. Então, pé no chão, verifique o momento que o seu país está. O Brasil realmente é um país de muita insegurança, mas verifique o momento que o seu país está. Não faça loucuras. Comece sempre devagarzinho. Tem vários meios de começar. Às vezes tem que pegar algum financiamento bancário, pegue, mas com atenção, para não se quebrar aí no meio do caminho. Vão começando devagar e trabalhem muito. Se você trabalhar, não tem erro. Você pode até falar, mas eu trabalhei e ninguém viu. Às vezes não, mas vai acontecer. Você vai fazer acontecer. Se você fizer tudo o que você propôs a fazer e algo mais, sempre vai ter alguém olhando para você e você vai crescer, e com o seu crescimento, foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai, ele trabalhou e começou com... Meu pai não tinha nada, praticamente. Ele começou como balconista de uma loja de ferragens e foi, trabalhando muito, mostrando. E quando ele saiu para ir para a Mercedes, depois ele voltou porque chamaram ele para ter uma participação na empresa já. Você imagina se ele fosse um funcionário comum, tá? Então, façam isso, façam o melhor que você pode, que não tem como errar. Se você trabalhar firme, não dá muita bola para o governo, tá? Isso eu falo, tipo assim, porque o governo não se apoie nas lamúrias da situação. Trabalhe. O governo vai entrar, vai sair e vai mudar alguma coisa ou não vai mudar nada. Para ele ver, o Brasil é o país do futuro, fazem 70 anos que o Brasil é o país do futuro e continua sendo o país do futuro, e esse futuro não chega, entre aspas, né? Porque é o A, porque é o B, porque é o Bolsonaro, porque é o Lula, porque... Gente, tem que trabalhar. Lógico, cada um tem a sua ideologia, sigam ela, mas procure fazer o seu, que com certeza 99% das vezes vai dar certo. E deu certo comigo mesmo, falar, para você é fácil falar que a empresa é familiar. Não, se eu não fosse um bom office boy, um bom entregador de folheto, eu não ia, sabe? O meu pai ia falar, não, esse moleque aí, não, vamos... Ele não ia lá, entre aspas, deixar a empresa na mão minha e dos meus irmãos, entendeu? Porque ele ia perceber que as coisas não iam andar. E se você quer mais do que um fundador numa empresa, ficar triste se ver a empresa afundar, não deixa de jeito nenhum. Não. E hoje quem toca a empresa, meu pai continua atuante, muito atuante ainda. Eu até falo, ainda bem, porque isso dá um vigor para ele e para nós também, a experiência dele é fundamental. Mas a parte operacional da empresa e tal, eu e meus irmãos tocamos e porque nós mostramos o nosso valor. Porque se não tivesse mostrado, também não tinha funcionado. Quantas empresas familiares você vê que também ou quebram, ou as empresas não têm sucessão, porque as pessoas não estão nem aí, os filhos não estão nem aí. Então, vale para todos, inclusive para quem tem empresas familiares, para quem não tem. Trabalhem, deem o seu melhor, que vocês vão ter sucesso, tenho certeza disso. Sensacional. Agora um bate-bola rápido, um livro. Um livro, qualquer um do meu pai. Uma frase. Não, eu vou mudar. Qualquer um de autobiografia de empresários de sucesso. Pronto, para não ser tão puxar saco assim. Uma frase. Uma frase. Faça o melhor de si sempre. Um hobby. Futebol. Time do coração. São Paulo Futebol Clube. Família. Tudo para mim.
O mais importante, família para mim é tudo. Se você não tiver uma base familiar adequada na sua casa, você não consegue fazer tudo isso que nós falamos aqui agora. Trabalhar, se impor, ter sucesso, você tem que ter a família do seu lado e a família sempre junto. É fundamental. E a família que eu digo, a família dos seus pais e a família sua, né? Da sua esposa, com seus filhos, dos seus irmãos. A família tem que estar sempre junto. Se você não tem família, se você tem confusões em família, sempre tem confusão em família também, não vamos ser, né? Mas assim, confusões graves em família, as coisas não funcionam direito. Então a família tem que estar sempre unida, sempre junto e visando sempre lá na frente. Muito bem. Uma inspiração? Inspiração? Uma inspiração, a minha inspiração realmente aí não é demagogia não, eu me inspiro muito no meu pai, sim, o que meu pai fez, o que meu pai trilhou. Realmente até hoje, meu pai às vezes me surpreende com muitas coisas que ele fala. Até hoje você fala assim, não, ele já tá ficando mais velho, né? Nossa, outro dia ele, sabe, ele falou, não, eu vou fazer isso por causa disso. Eu falo, nossa, olha, não é que ele tem razão, sabe? Então meu pai até hoje me surpreende. Então acho que a inspiração, meu pai e minha mãe também, por ter segurado essa bronca toda, né? Porque meu pai sempre foi muito trabalhador e tal, e minha mãe também segurou a família e educou a gente de uma maneira então que eu falo, né? Se eu educo meus filhos igual meus pais, é porque eu me inspiro neles. Que bacana. Eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite para estar aqui. Sei que a sua agenda é corrida, muito trabalho, né? Faltou perguntar se dá tempo para dormir, acredito que dá, né? Dentre tantas coisas aí. Dá. E quero abrir espaço para você fazer suas considerações finais. Não, Débora, eu achei bem legal, obrigado mesmo do convite. E, como eu disse, eu nunca tinha feito um podcast nesse sentido, é sempre muito profissional, profissional, profissional. Falamos bastante de profissional também, mas falamos da parte pessoal, bem legal. Obrigado, eu fico à disposição. Eu aprendo muito no podcast. Às vezes você fala, nossa, é verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. Acabei de falar, não tem um prédio com o meu nome. Então, a gente aprende muito, a gente passa a refletir algumas coisas, né, diferentes. E parabéns pelo seu sucesso, pelo seu podcast. E por você, né, a pessoa que você é, trabalhadora também, que eu sei que é bastante, está sempre atuando, sempre junto com a gente aí na luta aí do mercado. E sou seu fã também, tá? Parabéns, caramba. Obrigada. Esse foi o podcast de hoje com Milton Bigucci Júnior. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até a próxima.